Boa noite, meu nome é Nelson Pinto Jacoldi. Eu vou dar continuidade aqui ao assunto que estou tratando aí de publicar sobre o Programa de Educação para a Evolução Pretendida pela População do Planeta Terra. Este vídeo está indo para o canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo no YouTube. Caminho das Almas. Bem, hoje eu vou falar mais especificamente sobre um programa para a educação que tem um cunho mais profundo com conteúdos, né, e desenvolvimentos por meio de filmagem dos alunos, desde a maternidade, né, desde as creches, e pode ser até filmado certidão de nascimento, tudo isto. E aí o bebê, né, filmado com enfermeiras, as pessoas que cuidam nas creches, e na sequência essa parte de desenvolvimento nas creches públicas e com material filmado de bebês, né? Não nascem tantos bebês assim por ano, né? Então, os que vão sendo matriculados nas creches podem ser filmados, alguns, e fazer uma série de quadros do desenvolvimento, né, desses bebês durante os 3 anos que eles passam nas creches. E, na sequência, o pré-maternal, pré-educação, né, o período de 2 anos, que 1 a 3 é creche, 3 a 5 é esse período pré-ensino fundamental, né? E aí, depois o fundamental, e você seleciona alguns e vai seguindo a cada ano, incluindo mais, até que todos que nascerem, estiverem nas creches, sejam filmados, e esse desenvolvimento e técnicas e tudo isto filmado vai permitir elaboração de políticas públicas educacionais adequadas para cada idade, porque hoje você tem o material, mas você não tem uma visibilidade adequada ainda. Então, um sistema de educação evolutivo, com filmagens, vozes, tudo, né? O bebê quando chorar, você ouvir o choro, tudo isto, e esse desenvolvimento do pré-escolar, e depois o ensino fundamental ano a ano. Imagina o histórico do aluno, é algo maravilhoso, né? Porque você vai ter documentos reais da vida de cada aluno, e em cada segmento. E depois, na medida que você for crescendo isso, você vai tendo equipamentos e microfones e tudo isto adequados, iluminação, e você vai ter o material da vida toda na escola. Por exemplo, depois, vamos dizer, de décadas e décadas, o negócio vai encorpando, né, se tornando um documento absolutamente magnífico. E aí você, dadas as características do ensino de tempo integral, você vai perceber no esporte, né, que é praticado, nos jogos, nas relações entre os alunos, porque eles vão ter tempos para brincar, né, as crianças, e brincadeiras adequadas, e o acompanhamento disso tudo. E depois, imagina o sociólogo verificando essas coisas, e o psicólogo, psicanalistas, os educadores com formação a partir daí, com uma visibilidade incrível. E mais do que isto, eu falei
Você imagina todos os alunos sendo filmados e depois chega no final lá do ensino técnico entrando numa empresa e a empresa filmando, aí você tem gradativamente a vida inteira das pessoas. E você, de início, você já terá uma garantia no tempo integral das pessoas, das crianças não fumarem, não beberem, não usarem drogas e não ter a introdução sexual, porque nas escolas isso naturalmente já não ocorre. Eu mesmo já vi nas escolas, eles são muito... são pessoas conscientes, têm uma consciência, né, de comportamento social muito adequada na maioria das escolas, e você com um material desse você vai formando um tipo de formação superior à atual gradativamente. Então, isto é algo que eu venho já há muitos anos observando e eu sei que este é o caminho adequado e as escolas precisam fazer isto. Bem, na verdade, os processos científicos, né, que quando você pega o sociólogo, o psicólogo, o psicanalista que faz análise dessas coisas e os educadores com formação nessas áreas, eles terão uma visão mais clara da educação, o que se pode melhorar, as grades, tudo isto, estudos em grupos, coisas maravilhosas que virão no futuro e que tem que ser encarado com naturalidade, de você formar um novo tipo de mecanismo de vida. Eu publiquei um artigozinho lá em 2017 ainda, em 2018, sobre gravidez de adolescentes. Este artigo veio de uma pesquisa que eu fiz junto ao SUS e eu descobri o seguinte, que, bem, anteriormente, com o advento da internet e vieram os sites de sexo explícito, sexo ao vivo, às vezes praticamente alguns eram até em tempo real. Isso no início foi uma coisa que atraía as pessoas, né? Porque sexo atrai, e por outro lado escandalizava grande parte, né, de pessoas religiosas e tal, mas isso foi se difundindo. Este mecanismo trouxe uma liberação no nível que afetou áreas importantes da música, da arte, de todos os setores foram afetados por esse movimento. E ele também teve a característica que já vinha se desorganizando da facilidade das pessoas encontrarem casamento. No passado, você via as pessoas se casavam, mas era um número menor de pessoas, era mais fácil essas ligações e as pessoas se agarravam umas às outras e casavam e faziam família e iam seguindo. E existiam vários lugares de encontro para isso, nas escolas, existiam muitos bailes, locais de encontro, clubes e tudo isto. E as cidades eram menores, né? As pessoas se encontravam nas ruas, nos prédios, e eram pessoas reservadas, mas que era mais fácil. Esse movimento de liberação, ele trouxe desagregações, mas não foi só o sistema de educação, foi o sistema de comunicação, televisão, tudo. O crime depois, né, que veio aumentando, as pessoas começaram a não sair tanto de casa, já não iam mais para clubes dançar, as festas nas casas foram ficando cada vez mais pontuais, já não era aquilo de todo fim de semana você ter festinha para ir, para dançar, para tudo isto, principalmente nas férias.
Isso foi trazendo uma desagregação, e essa desagregação ela provocou novidades, e essas novidades dificultaram muito a vida das pessoas, e como eu falei, a internet depois dos anos 2000 principalmente, no Brasil, né, ela trouxe rapidamente o sexo. Nos anos 90 ainda, né, aí eram aqueles CDs, aquelas fitas cassete primeiro, essas coisas foram se tornando um hábito. Pessoas iam para o trabalho, muitas pessoas ficavam vendo isso, trabalhando e vendo esses filmes, foi alterando, né, a coisa. Hoje em dia as pessoas já assistem muito menos, em horários específicos, mas esse tipo de mecanismo, como por isso que eu fiz esse intervalo, né, entre o assunto e a sequência, eu vou falar agora da sequência. Essa desagregação trouxe um ambiente de pessoas que se empurravam, porque as pessoas queriam um tipo de liberdade, né? E isso as pessoas passaram a se empurrar para o sexo. Isso foi se difundindo pela música, o funk, essas músicas, algumas de baixo nível, porque você não estava habituado a falar em sacanagem música. Quando eu era jovem ainda, tinha música que era GTM, se não me engano, e a mulher cantando ia falando como se estivesse fazendo sexo. Foi um escândalo na época, né? Mas as pessoas mais modernas adoraram aquilo de saber que estava havendo uma liberação de costumes. Bem, o certo é que esse movimento alterou as modas, alterou tudo no mundo. As pessoas já não ficaram elegantes e já não se portavam adequadamente em sociedade. Eu vi isso muito na cidade, com as pessoas mudando, que usavam uma roupa mais social, começaram a usar roupas esporte, né, esportiva, para trabalhar, e andavam nas ruas. As mulheres foram perdendo, as mulheres das classes menos favorecidas, elas passaram a usar muito palavrão, que não, as mulheres pouco falavam palavrão, isso nas ruas. Não sei, as crianças falavam, né, os jovens falavam muito palavrão e gírias, mas isso trouxe problemas muito sérios. Um dos problemas mais sérios é que 550 mil garotas, isso lá em 2018, 2017 para 2018, que eu fiz o estudo pelo SUS, justamente porque nós tínhamos feito um movimento, eu participei desse movimento, influí os pastores, de fazer correntes para parar em espírito das pessoas ficarem com sexualidade no espírito. Porque esse padrão, o espírito é o princípio do bem e do mal, e também daquilo que é bom e ruim. E este aspecto não foi bom. Ele contaminou as periferias e as meninas passaram a fazer sexo direto e ficarem grávidas. E os relatórios do SUS eram bastante assustadores, porque você tinha 550 mil meninas e tinham lá entre 40 e 60 mil que morriam em decorrência do organismo não suportar a gravidez. E nós falamos aí hoje de 10 a 17 anos. Então a menina de 10 anos, ela não tem que esperar. E 12, 13 anos, para que fazer sexo nessa idade sem haver nenhuma preparação para isso? As meninas ficam largadas nas ruas, né, nas comunidades, e aí vão influindo umas às outras a se libertarem das antigas amarras. Só que essas amarras,
você não teve nenhum preparo para isso, né? Então, a gravidez de adolescentes que perderam, não sabia, a maioria nos relatórios do SUS, tem relatório de todas as meninas, todas. E no relatório elas não sabiam quem eram os pais, a maioria. Então elas faziam sexo várias vezes, ou então faziam com parentes e não queriam que soubesse, né? Bem, isso foi uma tragédia nas classes mais baixas, porque as pessoas já têm dificuldade para sobreviver. As pessoas têm dificuldade para sobreviver com muito pouco. Aí você tem uma menina que está na escola, e aí ela tem que sair da escola e deixar de estudar para cuidar de uma criança, porque a mãe trabalha e não existe mais famílias tão grandes. Então o problema foi gravíssimo para as sociedades. E a gravidade é que foi numa sequência constante de 550 mil dali durante um período muito grande, eu vi nos relatórios. O governo lá em 2018 gastava 7 bilhões e pouco com os partos, períodos, não sei se era o pré-natal e o período posterior à gravidez, de acompanhamento, mas a priori eu acredito que foi o gasto de 7 bilhões e pouco com o parto, mas nós não vamos falar aqui, é claro, 7 bilhões, você poderia gastar 2 bilhões e gastou 5 bilhões a mais. E hoje, depois de as pessoas lutarem contra aquele negócio de ficar empurrando o sexo em grupo até desenvolvimento de atividade sexual em espírito, as pessoas todas juntas, aglomerado, na maior sacanagem, isso foi terrível para a sociedade, para a resultante das periferias. Porque quando você fala em liberação e você tem um sistema capitalista, o crime vai crescendo porque a mente é o caminho para o crime. As pessoas pensam e planejam e fazem as coisas. E existe muita feitiçaria em cima e isso vai acontecendo. Não vamos falar dos crimes porque nós estamos falando em educação. Nós estamos falando de educação de tempo integral. A Alemanha tem educação em tempo integral. A França tem bastante, mas um número bem menor do que a Alemanha. Inclusive, no nível que eu peguei, acho que 2000 também lá para trás, que eu comecei a fazer esses estudos, a Alemanha tinha uns 80% de ensino público e de altíssima qualidade, né? O técnico e universidade, né? Então, a grade desses países no nível de conteúdo educacional é superior à nossa. Nós estamos atrasados, a América Latina, não sei se toda, mas a maioria deve estar. E até mesmo porque a América Latina está construindo o sistema de educação. Não tem tudo pronto, não tem vagas para todos. O Brasil ainda não tem vagas para todos, para creche. Está faltando completar os prédios, as vagas. E aí você tem creche em meio período. Isso é um problema. Então, o que eu tenho para falar com vocês é que as crianças não vão fumar, ficando o dia todo, não vão beber, não vão usar drogas e não vão ter atividade sexual. Aí, inicialmente, você vai seguir um cronograma em que, gradativamente, nós fazemos exercícios até que para contribuir com este cronograma de um método deste tipo, em você retirar durante o dia a sensualidade de você e não permitir, entendeu? Porque você vai estar contribuindo para menos meninas ficarem grávidas e terem
a vida limitada no nível de estudo, de progresso para trabalho, para tudo, as famílias sofrem. Existe muito sofrimento na vida em função de você não ser educado. Existe muito sofrimento por nós não termos um planejamento e ficarmos de esconde-esconde. O sofrimento é geral, as paranoias, entendeu? É claro, as pessoas vão se adaptando, mas a humanidade nunca foi muito planejada. As religiões nunca deram conta de nada, né? Então nós passamos a reduzir agora, e vocês podem falar, aqueles que tiverem força, que eu não vou fazer sexo mais com criança. Eu vou que a minha mente fique livre disto, meu corpo. E aí você vai reduzindo a pedofilia e os abusos sexuais, obviamente, nas famílias e tudo. Nós vamos mudando, a maioria vai aceitar isso com grande rapidez e se nós falarmos disso constantemente, o progresso dentro disso, sem a escola ainda, são de 3 anos para reduzir bastante. Então nós temos que fazer isso. Nós precisamos de um outro tipo de vida, porque esse tipo de vida de milênios não deu certo. E agora nós temos técnicas, nós temos a internet, nós temos a possibilidade já de completar o nosso sistema de educação até 2050. Eu acho que vai haver vaga para todos estarem estudando, pelo menos havendo a cada governo os investimentos necessários, você vai ter as vagas todas para as pessoas, para as crianças. E você vai ter para a creche, tem que ter para a maioria. As mães trabalham, os pais precisam trabalhar. E tem que ser de um nível, um transporte das pessoas como se fosse quase um tipo de elemento familiar, para que as crianças se sintam protegidas e saibam que estão no lugar em que elas são queridas. Elas são crianças, elas são protegidas, elas estão sendo acalentadas e vai se gerando uma aura, não somente técnica, como bebê você vai ser só técnico. O bebê vai ser uma maquininha ali, que você vai, então, quem é essa pessoa, não me toque, e chorar, né, e tudo isso, porque isso acontece com os pais, porque o medo, né, do desconhecido, de você não saber. Bem, então, esse exercício é muito importante. Façam exercício diariamente, modifiquem, vamos criar um futuro diferente, um futuro em que as meninas venham fazer sexo de acordo com a lei do consentimento, 16 anos. Ninguém pode fazer sexo com menina antes de 16 anos, vocês não sabem, de acordo com a lei? É sério, essa lei é séria porque ela tem a ver com um sentimento profundo, mais profundo, de uma realização de um caminho que não foi conseguido. Então, você para de fazer sexo com crianças e você não vai ter abusos. Nenhuma criança pode ser abusada porque você está retirando dela a liberdade dela escolher o caminho de encontrar o sexo no tempo adequado. Então ninguém tem ideia de relógio biológico, ninguém fala nisso em ciência, claro, as pessoas mal sabiam que existia o relógio biológico, mas eu estou informando para vocês que na criação existe um relógio biológico para animais e nós somos animais. Com certeza as galinhas, por exemplo, teve a questão de alteração, né, de fazer muitos ovos e ter muitos pintinhos. Por quê? Porque inicialmente, segundo relatos de documentos antigos,
os animais não se comiam, nós não comíamos carne. Existem, inclusive, a religião que eu participo, documentos que mostram isso. E aí as pessoas falam, mas e os organismozinhos que comem uns aos outros, né, como as hemácias, né, os glóbulos brancos. E eu vi um vídeo ontem, que ele correndo para pegar as bactérias, para a bactéria não afetar o corpo. Imagina, que magnífico, que programa magnífico, né? Então ela correndo atrás, por meio das células vermelhas, glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as hemácias. E incrível isso, né? Que programação magnífica, né? Lá no microcosmo do microcosmo, né? Porque já é uma coisa incrível, meu Deus. E aí, esse estudo, realmente, eu peguei lá para lembrar dos nomes que eu tinha, né? Na época não existia esse avanço tão grande. E então existe uma programação para sexo. Você pega os animais que vivem em grupos, eles fazem um filho, depois lá na frente fazem o outro, os leões, até mesmo os carnívoros. E nós originalmente tínhamos esse relógio. Esse relógio foi alterado com um tipo de evolução que foi coordenada por forças externas. Então, nós não nascemos no jardim que não tinha ninguém. Nós nascemos num ambiente que tinha muitas florestas e rios e tudo isso, mas que seres de outro planeta estiveram aqui. E eles que foram os responsáveis pelos nossos caminhos e a nossa aventura, que foi de esconde-esconde, permanentemente, de esconder os erros, de esconder tudo. Então, isso em todas as religiões, essa é uma realidade. E as religiões todas falam que você não deve fazer sexo fora do casamento. Mesmo o budismo, Buda ensinou a mesma coisa que o apóstolo Paulo. E na religião hindu também. Mas a religião hindu, ela tem várias facetas, né? E eu não vou aqui, porque isso é um ensino que tem a ver com ambientes acadêmicos, né? Eu estou falando de uma realidade que precisa ser alterada e nós temos que trabalhar para isto. Imagina as escolas e as meninas virem a fazer sexo só depois dos 16, 18 anos, aí namoram, aí começam a trabalhar, esperam fazer faculdade para casar, ou casam já podendo morar e trabalhando, estudando à noite, e com vagas nas universidades públicas, e com salários mínimos aumentando e os pisos salariais. Eu não estou falando de utopias, eu estou falando, você olha a humanidade, você não tinha classe média. Até a classe média é um sintoma, é um fenômeno do final do século XIX. Após a industrialização da humanidade, você tinha grupinhos que eram os ricos, né? Que eram os nobres e os burgueses, as famílias dos burgueses. O restante ninguém estudava, pouca gente estudava. Então, gradativamente a educação, com o advento das democracias, veio a liberdade para você estudar, e aí já estava ocorrendo a certo nível, e isto foi crescendo e se desenvolvendo. Então hoje, naquela época, lá no final do século XIX, possivelmente 10, 15% da população tinha algum tipo de conhecimento, e o restante não. Quando muitos sabiam, ouviam pregações e falar da Bíblia
guardavam aquelas coisas e eram as informações. Então, eu quero falar para vocês que eu objetivamente vou passar a não cobrar como pecado, mas cobrar de vocês que sigam a ciência. E essa questão de sexo com criança, existe lei de pedofilia, porque é errado cientificamente fazer sexo com criança. E que me perdoe os liberais, porque provoca danos. E alguns danos são neurológicos, porque a formação do cérebro, a formação do corpo. Então nós precisamos cuidar da nossa capacidade de alterar o rumo e segurar o leme, né? Segurar aquela roda do leme e direcionar o barco para onde nós queremos. Nós temos que segurar a roda do destino e conduzir o destino para um outro tipo de situação que não foi aquilo que a humanidade viveu. E nós temos que ter a coragem de fazer este trajeto. E, bem, então, as crianças vão chegar lá, depois de um tempo, e fazer sexo com 18, 20 anos. E daí? Qual o problema? O problema hoje é conjuntural. São agregações eletromagnéticas dominando as pessoas. É a caverna de Platão nesse aspecto técnico da educação. Nós tivemos uma educação, uma escola extra acadêmica que nos empurrou para um tipo de vida e nós temos que criar outra vida de acordo com a ciência. E a ciência é dessa forma. Aí muitos dirão, bom, Nelson puritano. Eu não sou puritano. Eu falo palavrões, eu bebo cerveja, bebo vinho. Não todos os dias, né? Final de semana bebo alguma cerveja, mas eu não mato e não roubo. E eu não estou querendo mal de ninguém. O grande problema é a mente, é o espírito. E as pessoas têm que ficar menos em espírito, no espírito delas, da mente, menos tempo, para elas darem tempo para o corpo e para o descanso do corpo e da alma. E para não se aventurarem por caminhos perigosos, porque as pessoas acabam fazendo mal umas às outras, voluntária ou involuntariamente. A maioria não. Mas se você entra numa proximidade daquilo que eu chamo de boca do inferno, aí a coisa fica preta. Isso em alguns níveis e não é o assunto do dia. Eu passei aí para vocês esse exercício. Um outro, você fala assim, que nós não vamos aceitar para sempre guerras. Nós não vamos aceitar que governantes decidam por guerras. Nós e a maioria dos empresários não queremos as guerras. A maioria do mundo não quer as guerras. Então quem faz as guerras são alguns. E nós temos que refletir em nós elementos que essa escola é um. E o fato de nós acompanharmos e fazermos exercício é o outro. Você pode falar assim, eu não vou matar ninguém. Você pode falar isso, eu não vou matar ninguém. E eu não vou roubar ninguém. Todos que tiverem, a maioria falarão isso e vão repetir, eu quero ficar longe das coisas ruins. E isto é uma metodologia. Uma metodologia que Immanuel Kant, ele fala que é a autonomia. Só que ele usa o termo heteronomia
para você aguardar de fora a modificação e a autonomia e individualidade de você fazer junto com os outros, claro, a autonomia e fazer por vontade própria a mudança do rumo da história. Então, o Kant é autor de religiões, que as religiões leem muito, porque ele fala de moral e fala de ética. Então, nós precisamos de ética. E a ética, a moral, ela é moral para uns de uma forma e é moral para outros. Os muçulmanos, o homem pode ter várias mulheres, as mulheres não podem, em alguns casos, nem não pode fazer sexo com osso, que se for adultério pode ser apedrejada, e os judeus já fizeram isso. E há 2000 anos atrás ainda apedrejavam. E ainda passou algum tempo apedrejando as mulheres. E as mulheres são iguais. E um dos aspectos a ser tratado é a relação meninos e meninas, para que eles possam conviver no futuro, tendo relação que não seja somente você se relacionar com mulher se for por sexo, mas você ter pessoas que você naturalmente se relacione livremente desses aspectos do sexo. Você se relacione por todas as coisas que existem, que são muito mais volumosas e satisfatórias do que o próprio sexo, embora o sexo traga satisfação. Para muitos, beber cerveja traz satisfação. Para mim, às vezes, traz. Na maioria das vezes, porque eu me emboto, sabe? Embotar a mente, parar liso, e aí eu fico ali na minha, feliz da vida por poder beber uma cervejinha. E não fico numa luta. E quando eu estou sóbrio, como eu lido com política, e eu lido com essa questão, né, do caminho, então eu sofro muitos problemas seríssimos com isso, e que eu não tive força para não seguir, não tive força para voltar ao que eu era antes, alheio, com a mente voltada somente e a malandragem para me proteger, mas longe dessa questão de política, de crimes, as desavenças, né, que eu tinha por causa do espírito, a maioria. E também por causa da má formatação dos seres humanos. E o meu também é mal formatado, e aí eu tenho uma conformação. Uma outra, eu não vou reagir. Quando vier as reações que nós temos, você fala, essa reação não é minha. E você fala assim, eu não vou fazer nenhuma feitiçaria para o mal. Porque para o bem você faz movimentos de acolhimento, de formatação do teu corpo. E o melhor é a formatação do corpo e das atitudes, da voz, da ternura, das coisas naturais assim. E algum movimento que nós estamos ainda num estágio de verificação com relação à operação das reações que produzem efeitos no mundo espiritual, que devem ser reduzidas ao máximo possível. Porque dentro disto as pessoas fazem maldades, dentro disso as pessoas discriminam, dentro disso as pessoas segregam, dentro disto elas discriminam e elas não observam que elas estão presas. Dentro disto, essa escola, por exemplo, você vai bolar a criançada e elas vão desenvolver um caminho diferente e a sociedade vai ficar mais livre, porque hoje as crianças brincam livremente entre elas e depois vão se agregando a gerações de forma de viver e atuar que separam elas. Aí elas veem que já não se encaixam mais
e são inadequadas umas às outras e se cercam de grupos que são incongruentes, que não conseguem se encaixar e muito menos compatíveis, né? Que são aqueles mais familiares e amigos. Então, já estou aí há 40 minutos e falei sobre a escola. Pensem nisso. Os prefeitos precisam fazer isto. Nós temos que nos esforçar para alterar a vida. Um abraço e um beijo para todos.